Olá, amigo espírita. No quadro Ser Espírita, ou mais precisamente Ser Médium, nós estamos hoje tratando de um assunto em que quantos e quantos nas casas espíritas não estão bem atentos com relação ao assunto, que é o atendimento fraterno junto ao desencarnado. Como se faz? Quais técnicas precisava se utilizar nesse momento? Mas é preciso? É claro, se a gente pode facilitar, por que não? E nós estamos aqui conosco, o nosso queridíssimo, o nosso Marcelo Latini. Marcelo Latini, que é da Rádio Rio de Janeiro, participa em Casas Espíritas e muito ligado a essa atividade em que muitos se conhecem através de médium doutrinador. E ele conhece bastante do assunto. Bom Natal, senhor. Bom Natal, bom dia a todos. Obrigado pelo convite aí do GD, né, que é esse grupo divulgador do Espiritismo através da imagem, né? E hoje vamos falar sobre esse assunto, como você disse bem no início, que é o atendimento fraterno, amigo. E eu gosto muitas vezes de trocar o papo de doutrinador, esclarecedor, pelo papo amigo, o papo reto, o papo legal, que é uma coisa mais legal ainda de tudo. E o meu trabalho assim, hoje aqui, evidentemente, nós respeitamos todos aqueles amigos, né, os estudiosos da doutrina espírita, todos são. Mas, na hora do atendimento, eu tenho observado ao longo de 20 anos que surgem conflitos durante o atendimento, chegando até, às vezes, até a discórdia, a verbalização, um nível de tom mais elevado. Por quê? Faltam, talvez, outras informações mais simples. Alguns erros que o pessoal comete, por exemplo, parece até que quando o médium esclarecedor, a pessoa que está conversando, não tem uma ciência, uma consciência, está falando com uma pessoa que está falando com o físico. Entendi. E fala de qualquer maneira e... Não, eu já uso assim, às vezes, excesso de responsabilidade, que as pessoas fazem aquilo, poxa, com muita responsabilidade, querem ajudar, e esse atendimento fraterno é diferente. Vamos supor que você, Givanildo, tem um consultório, é um psicólogo, né? Então você, quando recebe pessoas para você atender, você já tem um contato, você já viu a pessoa entrar, já sabe o estado que ela está, não é? Sim. Isso é um contato visual importante. No atendimento fraterno, nós, a maioria das pessoas, principalmente aqueles que atuam como o esclarecedor, ele não sabe a pessoa que está ali naquele momento para ser atendido. Se ele chegou, se ele está todo deformado, dilacerado, se ele veio aprisionado porque ele é um cara muito rebelde, a gente não sabe. Quem sente isso é o médium. O médium. Ou o médium vidente, mas nem sempre você tem um médium vidente, talvez é mediúnica. Então, às vezes, a pessoa parte por um caminho que já começa, às vezes, irritando essa pessoa. Isso. Por quê? Nos nossos estudos que nós realizamos no Abrigo Teresa de Jesus, lá a gente estuda, discute, né? E a gente fala que todos nós não devemos estabelecer nenhuma forma pré-concebida de atendimento. Vamos dar alguns exemplos, né? Você no seu consultório poderia dizer à pessoa que chega, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sente-se, né? Nós lá devemos fazer o quê? Ouvir. Porque se você fala bom dia, a tua noção de tempo, espaço, a tua memória de tempo é diferente da dele. Ele já pode achar, poxa, bom dia? Eu estou à noite, o que esse maluco está me dizendo, né? Bom dia. Ele vai achar que boa tarde, seja bem-vindo. Ele vai falar, você não está vendo que eu estou todo amarrado? Como bem-vindo? Então, o melhor é não falarmos nada. Vamos ouvi-lo no início, com atenção. E o que é mais importante no atendimento mediúnico, acima de tudo, que nós não podemos esquecer? O atendimento, o envolvimento amoroso daquela pessoa. Tratá-lo com carinho, acolhimento, como se estivesse dando ele um abraço. E todos os livros de psicologia, conversando com alguns amigos que são psicólogos, todos eles concordam. Nós preferimos ser tratados como pessoas. Você, Givanildo, nós somos espíritos, todos nós. Sim. Estamos encarnados, né? Tem uma terminologia que nós aprendemos. Kardec definiu que nós somos almas, né? Depois, quando não tivermos mais de posse, animando o nosso corpo biológico, passaremos a ser espírito. Mas você prefere, se você não conhece nada disso, você prefere que eu falo, trate você como um ser humano, uma pessoa, ou como um espírito? Eu posso contar, inclusive, algumas experiências, no caso, que eu já tenho dito aqui,
Eu sou médico psicofônico e sou consciente. E, de repente, eu estou ali em concentração e vejo, sentindo vibrações pesadas, com outros pensamentos. E a impressão que se tem, para quem não conhece o assunto, para o médico que não já tem experiência, pensa até que aquilo tudo é dele. E que, na verdade, ele já é o companheiro espiritual. E como é que você sabe que é do companheiro espiritual e não é da tua mente? Em função das vibrações. Aquelas vibrações que restringem você, que deixam você numa situação e começa a surgir uma série de situações mentais em que você comumente não tem. Então, quem não está vivenciando o estado naquele momento, como o médium, e o próprio médium esclarecedor, quantas das vezes não está muito sintonizado, ou se está sintonizado, não está ferindo essa profundidade que está lidando com alguém que está fora do corpo físico, e que desencarnou nas situações mais diferentes possíveis. E para chegar naquela mesa mediúnica, de modo geral, são os companheiros de grandes sofrimentos. Então você tem que ter esse atendimento cada vez mais acolhedor, como você estava colocando. Então, nas minhas reuniões que eu observo, eu já vi muitos falarem assim, poxa, quer dizer que eu me tornei um fantasma, vou passar a assustar as pessoas? É isso mesmo. Então, é muito melhor falar, olha, tratá-lo como uma pessoa. Muitas pessoas têm dificuldades no início até, não sabe se está diante de uma pessoa que estava na polaridade masculina ou feminina, trate de você até que ele dê uma palavra, eu estou sofrendo, se identifique como eu estou cansada. Aí você, se quiser, pode falar senhora ou senhor, mas no início trate de você. Agora, uma coisa que você está colocando, que de modo geral acontece, e é comum acontecer na mesma mediúnica, o número de pessoas sofredoras, de sofrimentos mais indizíveis possíveis. Com certeza. Pegamos um caso de um rapaz em que eles fossem uma espécie assim de aquela pessoa, lamentavelmente, que teve a sua vida tirando vidas físicas. Imagina. Ele entrou no plano espiritual num sofrimento muito grande, para os espíritos conseguirem trazer a mesa mediúnica, foi um custo. Mas lidar com o companheiro dessa maneira. Você, por exemplo, mas já esteve... Você, por exemplo, falou uma coisa importante, né? Que o esclarecedor, ele tem que ter em mente que o atendimento é de toda a equipe, principalmente no momento, né, que ocorre a psicofonia, que ele está atendendo não sozinho, ele está atendendo junto com o médium. Então, os dois têm que ter uma sintonia. Junto com a espiritualidade superior que está principalmente. Trabalho, né? Por isso que é importante você ouvir. Deixa ele falar, aliviar a sua pressão interna, como a gente fala, né? Nesse momento, você está sintonizado com a equipe, né, da casa, do plano superior, e você, pela intuição, recebe uma palavra, assim, um gesto. Quando as pessoas são, às vezes, do interior, você usar... Há quanto tempo você não tem um dedinho de prosa com seus amigos? E isso aquece eles. Puxa, ele falou a minha linguagem. É a minha linguagem. Então, interessante. A história não é a nossa, é a deles. Então, o atendimento é do esclarecedor junto com o médium. Se o esclarecedor parte por um caminho que começa a irritar, coitado daquele que não sabe o que ele está falando, que isso nós já presenciamos. O médium também passa a sofrer com isso, entendeu? Por conta das vezes, você é espírito. E a pessoa não sabe disso. Isso é a primeira coisa que eu peço aqui a todos vocês. Nós não estamos renegando Kardec, a nossa doutrina, mas o que eu acho muito legal... A pessoa não está preparada para isso. O que eu acho muito legal, né? Se você é um psicólogo, é um engenheiro, um médico, quando está dando palestra para pessoas simples, use o linguajar daquelas pessoas transmitindo o que você sabe. Isso é que acolhe, isso é legal. Então, quando tratamos de pessoas, falar, nós somos pessoas que, quando a conversa já estiver mais adiantada com ele, que nós estamos no início, você pode falar. Nós somos pessoas que fomos criados para melhorarmos, seguimos a nossa trajetória. E a nossa vida, a gente depois que ocorre assim a falência, ou que o nosso corpo físico, aquele pesadão, que ele venha perder a sua vida, que a gente enterra ele, joga ele num local qualquer, deixa ele lá para ser cremado, isso não importa. Nós continuamos a nossa trajetória com a mesma vida. Não existe outra vida. É a mesma vida, num corpo igualzinho àquele, porém menos denso,
E estamos agora num plano, que não é mais aquele plano tão denso, é um outro plano menos denso. Não há necessidade de você falar plano espiritual. É um plano espiritual que nós possivelmente iremos quando desencarnarmos, né? É um plano material, é menos denso, mas é um plano material. E lá a nossa vida não existe outra, é a mesma. É a mesma que vai continuar. Isso é uma coisa importante, nós só temos uma vida. Só uma. Uma vida. Então... E várias múltiplas encarnações. Mas aí são os teatros, né? Uma hora você está numa situação... Mas isso falando com muito acolhimento, muita calma. Qual é o objetivo principal que todo mundo tem que ter em mente do atendimento mediúnico àquele que está em sofrimento, né? A primeira coisa que você tem que fazer é ouvi-lo, envolvê-lo com carinho, com amor, e através de alguns argumentos que você usar, ativar nele a força de vontade dele para ele querer melhorar, mudar. Você pode fazer perguntas que eu acolho, né? Fazer depois de certa forma que ele perceba que ele foi trazido a um local diferente onde vocês estão conversando. Por exemplo, ou o senhor, ou a senhora, ou você, né? Como você foi trazido até aqui? Você consegue perceber ou não? Ou você de repente apareceu aqui? Se ele não sabe, não tem problema. E você tem uma ideia assim, eu posso assim lhe adiantar que você foi trazido aqui assim, por atendimento às pessoas que te amam muito. São os parentes, seus amigos, pai, mãe, avô, um amigo, que eles oraram muito para você e Deus, na sua infinita bondade... Como os Espíritos dizem, no processo desencarnatório é comum familiares. Sim, pessoas claro. Que estão ligadas a gente, que eu falo. E muitas dessas almas ficam preocupadas no plano espiritual, sim, porque veem o desencarnado em regiões terríveis, sofrendo muito, em sofrimento. Vimos um caso de uma moça, mãe, vendo seu filho numa região terrível do plano espiritual, sem poder ajudá-lo. Que a vibração daquela pessoa está presa àquele local. Ou o hospital que ele desencarnou, ou a presa família que está pegando os bens que ele guardou, os tesouros, uma né? série de coisas. E aí os parentes chegam, né? E ele não tem vibração para conseguir ouvir, porque esse parente também já está em outra vibração e ele não consegue. Então, nessa hora que a gente fala para ele assim... você está num sofrimento, né, preocupado com seus bens, né, o bem que você juntou a vida toda, os seus tesouros, o seu castelo, a sua casa, mas está faltando uma coisa, não está, meu amigo ou minha amiga? Não está faltando uma coisa assim para você se sentir bem, feliz? Tem alguma coisa que não está bem? Aí ele começa a ceder e aí você começa a tecer mais, aprofundar. Você consegue perceber que alguma coisa assim... está diferente com o senhor, com a senhora? Eu aprendi muito, acho que todos nós já lemos a série do André Luiz, em que ele pega alguns casos de companheiros que estão coordenando, chamando a atenção do André Luiz, calma, esse assunto não é para ser tratado aqui agora. O momento é de atendimento, cuidado como você vai trazer. Por exemplo, eu tenho um livro, estou lendo o livro da série do André Luiz já faz um tempo. Ele é altamente... maravilhoso, perquiritor, enfim, que é O Brilho da Vida Eterna. Ele é incrível, ele mostra situações em que, de modo geral, no plano físico, a gente não presta atenção. Mas em função da necessidade daquele espírito, todo um tratamento eles dão com toda uma preocupação, em função do estado em que está o desencarnado. E que você está chamando a atenção. Quando vem na região mediúnica, é comum o pessoal falar assim, meu irmão, você está na casa dessa ou daquela entidade, né? Você está ligado nessa ou naquela religião. Tem que bem sentir isso de perto, para depois você começar a colocar. É igualzinho companheiros, como já andei comentando ante outras atividades, tipo assim, você já está desencarnado, você já morreu, ou isso ou aquilo. A pessoa não está preparada para isso. Não sei se você já experimentou situações assim. O interessante é quando você consegue manter um diálogo amigável com eles. Exatamente. Até o aspecto até dos dois darem até a rir um pouco, né? Ele já teve um caso interessante comigo, né?
que eu estava conversando com o ser, que ele era um advogado, né? E eu comentei, pois é, a gente aprende, né? O senhor é um doutor nas leis, né? Nas leis dos homens, né? E aprendeu uma opção de leis, são muitas, mas eu posso afirmar para o senhor que as leis divinas são pouquinhas, são simples, a gente aprende num piscar de olho, por exemplo, ser bom, ajudar os amigos, ajudar a natureza, respeitar, amar pai e mãe, amar a Deus acima de tudo. Essas são as leis divinas, o senhor já aprendeu todas, não precisa nem estudar. Aí a gente começou a conversar, né, que ele já estava percebendo que tinha acontecido alguma coisa com ele, né? E ele falou assim, mas eu estou falando com você como se estivesse através de um espelho. Ah, então você está morto. Aí ele falou, não, nem eu nem o senhor estamos mortos, a gente está conversando. Ele falou, você já morreu, não quer me falar. Aí a gente começou a rir. Eu falei, não, nós não estamos mortos, porque primeiro que morto não fala, né? Aí ele, realmente, morto não fala. Eu até brinquei assim, cachorro morto não late, né? Mas tem uma coisa que aconteceu, eu não estou morto, o senhor não está morto. Aí nós começamos a discutir, a conversar, fomos evoluindo a conversa. Ele falou, o senhor já percebeu que o senhor está falando comigo e tem uma outra pessoa, uma senhora, que era como se estivesse repetindo seus pensamentos, as suas ideias? Eu falei, pois é, eu estou falando com ela como se fosse através de um vidro e vejo você através de outro vidro, mas eu acho que você está morto. Eu falei, não, eu não estou morto. Aí depois eu expliquei para ele o que acontece, a gente não percebe, porque a gente quando muda de plano, a gente tem um outro corpo igualzinho àquele, com as mesmas deformações, com as mesmas necessidades. Se estamos com fome, continuamos com fome. Se desencarnamos num ambiente muito frio, úmido, vamos sentir falta de luz, de frio. Então isso faz parte do atendimento, dá o que ele precisa naquela hora. E eu vejo algumas pessoas também, no objetivo do foco do nosso trabalho de hoje, algumas pessoas comentarem assim e passam essa informação, né? Por exemplo, né? Faz de conta que eu estou conversando com você e você está aqui na condição de desencarnado. Aí eu não estou te vendo, estou conversando com você. Não sei que você é o Givanildo, não te olho. E você está numa situação, está com fome, com frio. E aí eu falo para você assim, mas você ou o senhor, né? O senhor já não tem mais o corpo. Aí nessa hora o que você vai falar? Que você não sabe de nada dessa terminologia, não conhece essa filosofia? Fala, mas eu estou sentindo fome, frio. Aí eu insisto, mas você já não tem mais o corpo físico. Então isso assim causa assim uma desarmonização entre os dois. Por quê? Não é porque a gente perde o corpo físico que o outro corpo que sobreexiste, que é menos denso, que a gente chama de corpo perispiritual, que ele deixa de ter essas sensações, porque no momento tudo está conectado. O corpo físico em si não muda em nada na nossa mente. A nossa mente continua. Estou com fome, com frio, sofrimento. E a gente tem que ajudar na história dele. Vamos estar com muita fome, vamos nos trazer o pão. Se a pessoa está ferida, ferida, você pergunta, né? Estou ferido. Aonde está muito machucado? Todo o corpo, que ele já começa a conversar, você já estabeleceu um diálogo. E se você parte direto para essa informação que você já não tem mais um corpo, você vai, coitado, irritá-lo mais ainda, porque ele tem um outro corpo que também está com tudo aquilo. Agora, você está falando isso aí, agora é preciso que também que o médium, que está recebendo o espírito, esteja o tempo todo em sintonia. Existe um erro das pessoas ao achar que quando há o processo psicofônico, a incorporação, como dizem, que ali já está totalmente conectado, não. E para o médium que é consciente, ele tem que estar o tempo todo em concentração. E o médium e os esclarecedores têm que estar assim, ambos com aquilo que a gente está falando, ele também está concordando e acha, poxa, é legal o que ele está falando. Não começar a falar, por exemplo, que você é um médium que também é um estudioso da doutrina. E você sabe que eu estou falando besteira. Poxa, como é que ele está falando que o cara não está com fome? Só porque... Aí nessa hora já surgiu uma espécie de uma interferência, que é como se você mentalmente quisesse passar para a pessoa que está sendo atendido que isso que eu estou falando está errado. Não, você tem entendeu? Esse é um problema sério, que tem que ter uma sintonia entre a equipe que todos, né? O médium e o esclarecedor. Eles têm que estudar junto, conhecer e serem afinados nessas coisas. E o tempo todo em concentração. Esse é outro assunto que acredito que você venha voltar aqui outras vezes, que é o grupo que está fazendo parte da mesa mediúnica, está sempre ali em sintonia também.
É comum, muitas das vezes, pelo menos acontece comigo, eu tenho que estar o tempo todo atento, e que as pessoas, daqui a pouco, começam a entrar outros pensamentos, e se você não tiver em sintonia, em harmonia, em concentração, todo um processamento vibratório sofre consequências sofre também o desencarnado que está sendo ajudado naquele momento. Por isso que se o esclarecedor, que é o papo amigo, o papo reto, né? Se ele e o médium são amigos, têm a sintonia, eles nessa hora estão mantendo uma sincronização que vai além da sintonia. Exato. Porque eles estão assim, poxa, você concorda com o que ele está falando, é legal, correto, meu amigo, preste atenção, ele está... Então, nessa hora eu tenho que ativar nele, na pessoa que está sendo atendido, os recursos que estão nele, que é através da onde? Da vontade, exato, de querer se melhorar. Nessa hora cabe às vezes uma pergunta, pois é, como eu disse, amigos, parentes que lhe amam, permitido por Deus, é claro, trouxeram o senhor ou a senhora aqui. Às vezes os espíritos estão ali naquele momento. Veja nesse momento, se você não consegue assim, ver um parente, um amigo, pessoas que lhe amam muito ao seu lado. Aí nessa hora a gente pede, olhe com calma. Aí ele vai olhar e geralmente ele vê a avó, o avô. Aí são momentos até muito emocionantes, né? E aí a gente fala, veja o que ele está lhe dizendo. Aí eles vão repetir algumas palavras, mas... E também tem o processo inverso, quando a gente recebe pessoas muito assim, que são pessoas que tiveram um cargo eminente, e são pessoas voltadas ainda, estão muito assim, retraídas no mal, querem se vingar. Está no seu dimensionamento. E essa hora você tem que começar. É assim que ele está vivendo. E eles às vezes começam falando, se você numa hora dessa fala, seja bem-vindo, poxa, você já causou um mal-estar, porque ele vai falar, você não está vendo que eu não estou aqui, não gosto. Então, ouça, nenhuma forma pré-concebida, ouça que é o melhor. Escuta, deixa ele se abrir cada vez mais, se desentravar interior. Aí nessa hora ele fala, eu não quero ouvir os conselhos, não quero ouvir nada, e nessa hora você tem que, olha só, nós entendemos a sua posição, realmente é desagradável você ser levado a conversar com pessoas que às vezes a gente não conhece, né? Mas... eu faço parte de um grupo de atendimento, né, que por um objetivo maior, que é alguém que quer lhe ajudar, que lhe ama muito, fez com que o senhor estivesse aqui conosco. O que nós fazemos nesta casa, nesse espaço, né? Nós ouvimos, tentamos arranjar um ângulo, uma janelinha que possa lhe trazer um bem-estar, mas tudo isso cabe ao senhor ouvir. Se o senhor achar que não é válido, que se quiser continuar fazendo o que o senhor está... Isso é permitido por Deus, é a nossa vontade própria, que a gente fala tanto na doutrina, né? E o senhor tem o direito, mas chega um momento que pessoas que lhe amam muito gostaria que o senhor não continuasse assim nessas vibrações, nesse sofrimento, né? Porque se eu lhe fizer uma pergunta agora, se é que o senhor me permite, talvez o senhor tenha dificuldade de responder. O senhor é feliz fazendo isso? Fale do seu coração para si mesmo, não precisa se preocupar em responder para mim. Responda para o senhor mesmo. O senhor está feliz fazendo isso, perseguindo pessoas, seja lá o que for. Uma coisa importante que eu acho, nós não devemos pedir à pessoa simplesmente que perdoe, porque é uma coisa que Jesus nos ensinou e nós ainda não temos essa faculdade. E eles estão muito assim presos não sabem que viveram vida passada. Como saber falar de uma maneira. Então, eu posso garantir que se o senhor se melhorar, seguir esse amigo que veio aqui trazer e entender outros aspectos, que esses assuntos dessa sua vingança, isso vai acabar se afrouxando os laços. E quando muito você pergunta, você já pensou algumas vezes em fazer a pergunta, puxa, será que eu também já fiz pessoas sofrerem o que eu estou sentindo? Você consegue fazer essa pergunta porque nesta hora a equipe do plano superior, do plano espiritual, eles já estão preparando cenas para induzir, mostrar a ele que ele também fez pessoas. Por isso que eu gosto muito do Hermínio Miranda, que ele fala, não usa a expressão algoz e vítima. O Hermínio fala, somos todos vítimas, os vítimas de hoje, que isso é mais acolhedor. Meu jovem, que prazer tê-lo conosco, nós queríamos continuar. Já acabou? Pois é, a gente pensa aqui. Daqui a pouco acabou, porque o assunto ele é altamente, não só perqueridor, mas obriga a gente bem sair desse estado em que nos encontramos.
Muitos de nós falamos de espírito e dimensionamos no plano físico. E é isso que você está colocando, é da importância muito grande, fruto de observação de anos. E no meu caso, por exemplo, que já estou na mesma médica há alguns anos, tenho visto situações mais diversas. Você será chamado hoje em outra oportunidade. Meu jovem, que prazer tê-lo conosco. Bom, só tenho a agradecer. Espero, assim, colaborar com informações, né, de que as pessoas que são bem intencionadas, que continuem assim, mas passe a ouvir mais, trate como pessoa, esquece a nossa terminologia que Kardec nos trouxe, tão legal, né? Trate-os como pessoas, ame-os, traga amor para eles, ouça. Não precisa falar muito de morte, de desencarnação, de espírito. Até porque vai servir para a gente mais tarde na próxima desencarnação. Do outro lado, não vamos ficar uma coisa que é legal não usar a palavra morte, porque eles estão. Isso para eles traz um choque. Então, realmente. Use e fale quando o seu corpo perdeu a vida, que você falou da morte falando da vida. Exato. São formas mais legais de se tratar. Meu jovem, eu teria que dizer, me despedir esperando. Diz devido. Traduzindo significa? Até logo. Até então, logo significa que você vai voltar outras vezes aqui. Deslevido. Amigos, que prazer. Até outra oportunidade.